Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele é sobre os produtos notáveis, sendo que aqui a gente vai aprender o que é o quadrado da diferença de dois termos. Como o nome já diz, pessoal, se eu tenho o quadrado da diferença, quer dizer que eu tenho uma subtração de dois termos quaisquer elevada ao quadrado. Sendo que essa diferença ou essa subtração, ela sempre tem que estar entre parênteses, tá bom? E aí nós temos uma regra específica para resolvermos um produto notável. Até porque, reparem que produto notável é quando a gente pega uma regrinha ou uma fórmula básica, tá certo? E associa essa multiplicação. Como assim? Porque de repente, se eu tenho um valor elevado ao quadrado, é como se eu pegasse essa base e multiplicasse por ela mesma. Só que essa base é formada por dois elementos. E aí nós teríamos que fazer a distribuição multiplicativa. Logo então, para que a gente não perca tempo com toda essa distribuição, tá? A gente logo analisa e associa essa diferença, aliás, esse quadrado da diferença de dois termos a esta formulazinha, onde a fórmula me diz o seguinte: o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se de repente você já estudou sobre o quadrado da soma de dois termos, é legal você verificar a comparação entre o quadrado da diferença e o quadrado da soma, onde a única diferença, na verdade, é o sinal do termo do meio. Quer dizer que, se você vai resolver ou de repente vai desenvolver o quadrado da soma de dois termos, a fórmula é a mesma, só que aqui vai ser mais 2xy. Legal? Temos aqui nosso exemplo, x menos 5 elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui dois termos que estão envolvidos numa subtração e essa subtração está elevada ao quadrado. De acordo com a formulazinha, vejamos. Eu tenho que pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Antes de continuar, deixa eu te explicar aqui duas coisas. Primeiro, professor, por que aqui está 5 se aqui é menos 5? Justamente esse sinal de negativo é o que vem aqui na frente. Devido a nós termos uma multiplicação de três elementos, esse sinal de negativo pode e vale, na verdade, para cada um desses três termos, tá bom? Segunda coisa é, se aqui eu tenho menos 5 ao quadrado, por que aqui está mais 5 ao quadrado? Justamente pelo motivo de que, quando você pega uma potência com expoente par, automaticamente e obrigatoriamente, a tua base ficará sempre positiva. Então, eu já fiz logo, a fórmula, aliás, ela faz logo essa transformação de menos 5 para mais 5. Até porque não existe diferença ao elevar ao quadrado, tá bom? Continuando aqui então, reparem, x ao quadrado, já que é uma letra com expoente, é só repetir a letra. Ficará, na verdade, x ao quadrado. Menos, temos que resolver a multiplicação entre esses três elementos. Isso quer dizer, então, que eu tenho que multiplicar o 2 por x e por 5. Então, reparem, 2 vezes x é 2x e 2x vezes 5 é 10x. Por isso que aqui na nossa resposta final ficou menos 10x. Mas, resolvendo 5 ao quadrado, onde não se esqueçam que 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa do que resolvermos 5 vezes 5. E essa multiplicação é igual a 25. Logo então, o desenvolvimento de x menos 5 ao quadrado equivale a x ao quadrado menos 10x mais 25. Devido então a termos três elementos que não são termos semelhantes entre si, a nossa expressão aqui finalizou. Agora, muito cuidado com o seguinte, tá? Coloquei até aqui embaixo para você. Uma coisa é você resolver o desenvolvimento de x menos y, onde esta subtração está elevada ao quadrado. Outra coisa é você resolver a diferença de dois termos elevados ao quadrado. De repente, você pode até pensar e fazer a seguinte analogia. Ah, professor, eu posso então pegar esse expoente e distribuir aqui dentro. Gente, expoente
não se distribui nem na adição e muito menos na subtração. Vejamos aqui então o seguinte detalhe. Vamos supor que o x seja igual a 4 e o y seja igual a 2. Então nós teremos 4 menos 2 elevado ao quadrado. Eu não posso elevar ao quadrado um parênteses, sendo que lá dentro dele tem uma operação. Primeiro, vamos resolver essa operação. 4 menos 2 é igual a 2. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, reparem que o resultado aqui foi igual a 4. Beleza. Quando a gente resolve a diferença entre dois termos elevados ao quadrado, repare aqui o seguinte. Para que fique melhor para você enxergar, eu vou utilizar os mesmos valores para x e para y. Então, olha só. Aqui eu tenho 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quando a gente tem a diferença de dois termos elevados ao quadrado, antes de resolver essa diferença, é necessário que você primeiro resolva essa potenciação individual. Sendo assim, 4 ao quadrado é igual a 16 menos 2 ao quadrado, que tem como resultado igual a 4. Então, resolvendo essa diferença, 16 menos 4 é igual a 12. Repare que com isso, a gente verifica e analisa que os valores não são os mesmos. Agora, eu vou pegar essa diferença, aliás, esse quadrado da diferença de dois termos e vou jogar esses mesmos valores aqui na forma para que você analise se vai ser igual ou não. Vejamos então. Aqui eu tenho 4 menos 2 ao quadrado, beleza? Logo então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou resolver a subtração primeiramente. Eu vou utilizar a fórmula desse produto notável para te mostrar que o resultado é o mesmo. Então, reparem comigo. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Belezinha? Sendo assim, teremos o seguinte em seguida, olha só. 4 menos 2 ao quadrado é igual. Vamos resolver cada potência e vamos resolver a multiplicação. 4 ao quadrado é a mesma coisa do que 4 vezes 4, cujo resultado é igual a 16. Menos, porque aqui é menos, reparem. 4 vezes 2, ou 2 vezes 4 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, aqui teremos menos 16. Mais 2 ao quadrado, que é igual a 4. Sendo assim, pessoal, para que a gente consiga achar o resultado final do quadrado dessa diferença, temos que resolver essa expressão numérica. E analise aqui comigo. 16 menos 16, opa, se eu subtraio dois valores iguais, o resultado sempre é 0. Então, 16 menos 16 é 0, nós já podemos cancelar esses dois valores. Onde, dessa expressão, só nos restou 4, que é o nosso resultado. E repare que com isso, realmente, esse valor igual a 4 coincide com o resultado quando a gente primeiro resolve a subtração. Logo então, pessoal, o que a gente consegue verificar com tudo isso? Eu estou te mostrando que quando você vai resolver o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos, esse expoente ele não pode ser distribuído. Legal? Você pode fazer o quê? Se você tiver dois valores numéricos, você pode, e deve na verdade, né? Primeiro resolver a subtração entre eles e em seguida do resultado determinar a sua potência com expoente 2. Bacana, gente? Então, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre produtos notáveis, onde nós analisamos e estudamos nesta aula o produto notável do quadrado da diferença de dois termos, onde ele é pautado nessa formulazinha que tem a seguinte nomenclatura ou a seguinte definição, né? É o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ainda te mostrei no exemplo com x e 5 como que a gente desenvolve essa fórmula e também te mostrei que você não pode e não deve confundir o quadrado da diferença com a diferença de dois quadrados, tá? São duas coisas totalmente diferentes e esse expoente 2
ele não distribui dentro da base. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.